Um dos modelos mais populares e icônicos da história, o Fusca sem sombra de dúvidas tem a história mais complexa do que de qualquer outro automóvel já fabricado no mundo. Originário de um projeto da década de 30, o carro foi produzido praticamente no mundo inteiro, tendo diversos nomes e apelidos. No Brasil ele foi nacionalizado em 1959, mas ele já era vendido por aqui há muito tempo, sendo exportado e montado no Brasil desde o início da década de 50. Ao longo do tempo que foi produzido, a Volkswagen lançou algumas versões bem interessantes na Europa, como por exemplo o Fusca conversível e o Super Beetle 1303, um dos Fuscas mais modernos já produzidos, com direito inclusive a um novo painel, suspensão McPherson e maior espaço interno, sem falar das versões dos modelos brasileiros, como o Pad Boy, uma versão bem simplificada lançada nos anos 60, o 1600S, modelo mais esportivo também conhecido como Bizorrão, a série Prata e Ouro, dentre outras. Mas você sabia que nos anos 70 a Volkswagen lançou na Alemanha uma série especial esportiva do Fusca? Conhece todos os detalhes desse que é um dos Fuscas mais raros do mundo? É isso que você vai ver nesse vídeo. Para entendermos a história dessa versão curiosa, precisamos voltar no final da década de 60, quando o Fusca já enfrentava uma forte concorrência no mercado europeu e principalmente no mercado americano, por parte das próprias montadoras americanas e também pelas japonesas, que estavam oferecendo produtos cada vez melhores e mais tecnológicos. Sendo assim, o público consumidor estava perdendo o interesse no já ultrapassado popular da Volkswagen. Carros como Chevrolet Vega e Toyota Corolla eram verdadeiras pedras no sapato da marca alemã. Sendo assim, a Volkswagen precisava manter o público interessado no seu produto. Se aqui no Brasil a carroceria do Fusca parou de evoluir no ano de 63, com a Volkswagen realizando atualizações nessa carroceria até 1986 e depois novamente até 1996, quando o Fusca saiu definitivamente de linha, lá na Europa e nos Estados Unidos com a forte competição no segmento, a Volkswagen precisou renovar o modelo ainda nos anos 70. Além disso, os carros da linha Type 3 lançado também nos anos 60, que era o equivalente à nossa linha Volkswagen 1600, composta por um sedã, uma perua e um fastback, não surtiram o efeito esperado pela Volkswagen no mercado americano. E se você gosta de Fusca, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, assim nós vamos continuar produzindo mais conteúdos como esse. A intenção da montadora alemã era continuar produzindo a versão antiga do Fusca, mas lançar uma mais moderna e atualizada, ou seja, um Super Fusca, que seria mais espaçoso, confortável e teria um porta-malas maior. Todas as peças da sua frente foram redimensionadas, e o carro ganhou um novo chassi, além de vir agora com suspensão dianteira McPherson com molas helicoidais. A distância entre eixos ficou 2 cm maior, e o step agora ficava alojado no porta-malas na posição horizontal. Aliás, o porta-malas ficou 86% maior, passando de 124 litros para 255 litros, e o espaço atrás do banco traseiro, conhecido popularmente no Brasil como chiqueirinho, também foi aumentado. Ou seja, o carro teve um aumento considerável na sua capacidade de carga, dentre muitas outras alterações técnicas. Na traseira, a tampa do motor foi redimensionada, já que em razão das modificações mecânicas, o propulsor havia ficado maior. A dirigibilidade do modelo melhorou muito, tanto que parecia mais um carro dos anos 70 do que um projeto dos anos 30, tendo um comportamento mais previsível e estável principalmente em curvas. Esse Fusca atualizado foi denominado como Super Beetle 1302, sendo lançado em agosto de 1970 já como modelo 71, disponibilizado nos Estados Unidos com motor 1600 de 61 cavalos. E na Europa podia vir tanto equipado com o propulsor 1600 como com o 1300. O carro foi muito bem aceito e teve ótimas vendas na Europa e na América do Norte, embora muitos amantes do Fusca tenham criticado essa nova versão, argumentando que o carro havia ficado feio. No entanto, isso nunca afetou seu desempenho nas vendas. A Volkswagen inclusive oferecia até ar-condicionado e câmbio automático como opcional nos Estados Unidos. Mas você deve estar se perguntando o que essa versão tem a ver com o modelo esportivo. Bem, tudo, já que a evolução do 1302, o Super Beetle 1303, que seria lançado em 73, seria a base dessa versão. E se o 1302 já era um Fusca muito mais moderno que o nosso, o 1303 era ainda mais moderno. O carrinho recebeu um novo para-brisa maior e curvo, em razão de uma regulamentação de segurança dos Estados Unidos no que se refere à distância entre o para-brisa e os ocupantes do veículo. O novo para-brisa melhorou a aerodinâmica e principalmente a visibilidade do carro, que até então nunca havia sido boa. O teto e o capô também receberam alterações. Uma das principais novidades do novo 1303 era o novo painel, praticamente a primeira grande atualização no painel desde o lançamento do Fusca,
com o objetivo de melhorar a ventilação interna e instalar airbags, que jamais foram oferecidos. Inclusive foi dessa versão que vieram as famosas lanternas Fafás, introduzidas no modelo nacional em 79. Por lá elas ficaram conhecidas como lanternas pés de elefante, e muitas pessoas acharam estranhas em relação às antigas lanternas conhecidas no Brasil como patas de cavalo, utilizadas no Super Beetle 1302. Se o nosso Fusca brasileiro, que nunca teve as evoluções do 1302 e do 1303, só saiu de linha definitivamente em 1996, imagina se essas versões tivessem vindo para o Brasil. Talvez até teriam ficado mais tempo em linha, igual o Fusca mexicano, produzido até 2003. E o que você acha? Será que se esse Fusca 1303 tivesse sido produzido aqui, ele teria chegado até os anos 2000? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Apesar de todas essas evoluções, as vendas do Volkswagen em 1973 já estavam em queda na Europa e nos Estados Unidos, até pela já defasada mecânica arrefecida a ar. E a marca sabia que em pouco tempo todos os compradores do Fusca se resumiriam aos que realmente gostavam desse carro e também aqueles que apenas buscavam carros baratos com um bom custo-benefício. Porém, o público geral teria preferência pelo Passat, lançado inclusive ainda em 73, e pelos futuros Polo e Golf, carros mais modernos dotados de tração e motor dianteiro arrefecido a água. Sendo assim, qualquer ação de marketing para promover o Fusca na reta final de sua jornada na Europa seria válida. A Volkswagen então pegou o Fusca mais moderno e atualizado que já existiu, o 1303, e colocou vários adereços estéticos e itens esportivos, porém seriam produzidas apenas 3.500 unidades dessa edição, e hoje ele é considerado um dos Fuscas mais raros do mundo. Ele foi denominado como Fusca 1303S GSR. Aliás, GSR é a sigla em alemão para esportivo amarelo e preto, e vinha de série pintado apenas na cor amarelo Saturno, com o capô, frisos, para-choques, maçanetas e tampa traseira do motor pintados em preto fosco, resultando em uma combinação visual interessante, muito comum na época. Versões esportivas de modelos como Commodore, Cadete e Manta utilizavam esse mesmo padrão de cores. Como opcional, a montadora oferecia ainda faróis auxiliares, aerofólio, luz de neblina e buzina em 2 tons, entre outros. As rodas de aço eram de 15 polegadas, dotadas de desenho esportivo e mais largas do que a dos Fuscas comuns. E se esteticamente o carro tinha um visual bem esportivo, no seu interior o Fusca GSR trazia apenas bancos dianteiros esportivos com encostos de cabeça, volante esportivo e só. Não havia mostradores adicionais de série no painel, apenas um voltímetro como opcional. Contagiros não era oferecido nem como opcional, diferentemente da versão esportiva brasileira do Fusca, o Bizorrão, que recebeu 4 mostradores, sendo um contagiros ao lado do velocímetro e mais 3 localizados abaixo do painel. Além disso, para reduzir peso, a Volkswagen retirou os apoios de braço das portas do interior do GSR e no lugar colocou os da Kombi. O painel era o padrão do 1303 e vinha com um único mostrador logo atrás do volante, que continha o velocímetro, marcador de combustível, odômetro total e luzes espias. Na parte mecânica o motor era o mesmo 1600 dos demais, de 50 cavalos de potência alimentado por apenas um carburador. Originalmente o Fusca GSR era mais um esportivo de adesivo do que um esportivo de fato. Ele acelerava de 0 a 100 em 20 segundos, atingindo 135 km/h de velocidade máxima. Em comparação com o GSR, o nosso Bizorrão tinha um desempenho melhor. Equipado com o motor 1600 da Brasília com carburação dupla, o Nacional ia de 0 a 100 em 16,5 segundos e atingia 136 km/h de velocidade máxima. Mas havia um porém. Diferente do Bizorrão brasileiro, a Volkswagen homologou o Fusca GSR oficialmente para propulsores que rendessem até 100 cavalos de potência e atingisse até 165 km/h. Isso quer dizer que o motor poderia render até 100 cavalos sem prejudicar nenhum componente do carro, pois o objetivo da montadora era na verdade disponibilizar uma base para empresas especializadas fazerem a preparação do carro, e não o carro já com o motor modificado, mas essa preparação ficaria por conta do proprietário. Além disso, o modelo saía de fábrica equipado com uma grade no spoiler dianteiro, podendo ser utilizada para a instalação de um radiador de óleo na parte externa. Havia uma lista que vinha junto com o carro com as modificações autorizadas pela Volkswagen, para conseguir o máximo de potência do motor Boxer 1600. A esmagadora maioria dos Fuscas GSR foram adquiridos para serem preparados e utilizados em competições, já que a maioria dos compradores foram pessoas interessadas em ter um conjunto com um bom custo-benefício para usar em rallies. A própria versão GSR foi inspirada em uma preparada pela Porsche. Isso mesmo, um Fusca de rally preparado pela Porsche, equipado com o motor Boxer 1600 de 129 cavalos.
Pode-se dizer que o Fusca GSR foi o precursor da linha GTI, no caso da Europa o Golf GTI, em que a Volkswagen aplicaria a mesma fórmula, ou seja, modificar um carro popular compacto para ter uma aparência mais esportiva e um motor mais forte. Foram fabricados apenas 3.500 exemplares desse modelo, e segundo algumas fontes existem apenas 100 exemplares em boas condições hoje em dia. No entanto, esses não são os únicos Fuscas GSR no mundo. Em 2013, a Volkswagen relançou essa série limitada, vindo agora no novo Fusca lançado em 2011. O modelo trazia as mesmas cores do antigo, e de série vinha com bancos de couro com aquecimento em detalhes em amarelo, faróis Bichenon, manopla de câmbio com revestimento em couro e teto solar panorâmico, entre outros itens. Debaixo do capô, o carro era equipado com um motor 2.0 turbo, o mesmo que era utilizado nas outras versões, porém modificado, com potência de 210 cavalos. O câmbio podia ser manual ou automatizado, ambos de 6 marchas, e assim como o GSR lá dos anos 70, o novo também foi limitado a 3.500 unidades. E você, o que achou dessas versões do Fusca? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que gosta de Fusca. Sem dúvidas ela vai se interessar muito em conhecer essa versão esportiva. Agora, se você quiser conhecer a Kombi quadrada que jamais veio ao Brasil e que era basicamente a evolução da nossa Kombi, confere esse vídeo que está aí na sua tela. Lá você vai conhecer detalhes bem legais desse modelo e o motivo pelo qual ele não foi fabricado aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.